April Mary Tinsley nasceu em 18 de março de 1980 em Fort Wayne, Indiana, e era a filha mais velha da família. April frequentava a escola primária e participava do coral infantil da igreja local, mas sua atividade favorita era sair com os amigos, brincar no bairro e simplesmente se divertir. Sexta-feira, 1º de abril de 1988, quando a garota tinha 8 anos, ela voltou da escola mais cedo, animada para sair e brincar depois do almoço. Ela perguntou à mãe se podia ir para a casa de sua amiga Nicole Cole, a apenas algumas centenas de metros de distância. Jeanette concordou e a deixou ir, como tinha feito muitas vezes antes. Nicole morava a uma curta caminhada de distância e o bairro era considerado seguro. Ela lembrou April para ligar para ela da casa dos Cole assim que chegasse lá e entregou a ela um guarda-chuva. Eram quase 3 da tarde. O tempo estava fechando. Logo logo a chuva cairia. Alguns minutos depois, April ligou para sua mãe da casa dos Cole. Jeanette disse a ela para voltar para casa às 4 da tarde. Mas quando o horário chegou e passou, April ainda não tinha retornado. Sua mãe começou a se preocupar que ela pudesse ser pega pela chuva e ligou para a casa de Nicole. A mãe de Nicole atendeu o telefone e contou uma história que deixou Jeanette apreensiva. Ela disse que April e sua filha tinham ido brincar em um playground próximo. Nicole retornou algum tempo depois e disse para sua mãe que enquanto estava lá, começou a chover. April percebeu que havia deixado seu guarda-chuva na casa da amiga. April disse a Nicole que iria caminhar até sua casa, pegar o guarda-chuva e então ir para sua casa, como havia prometido à mãe. Nicole, por outro lado, decidiu ir para a casa de uma outra amiga e as meninas seguiram caminhos separados. No entanto, a mãe de Nicole disse que April nunca chegou até sua casa para pegar o guarda-chuva, mesmo que tivesse saído do playground quase 1 hora antes. Ao ouvir isso, imediatamente Jeanette começou a se preocupar. Ela disse ao marido que sua filha estava desaparecida e ambos saíram para procurá-la. Vários vizinhos se juntaram a eles ao saber do desaparecimento de April. Juntos, eles procuraram em todas as ruas que conectavam a casa de Nicole, o playground e sua casa, mas não encontraram nenhum vestígio da menina. Então os pais decidiram chamar a polícia. Policiais foram até sua casa, pegaram uma foto, obtiveram a descrição de April e começaram a busca. Poucas horas, dezenas de vizinhos se juntaram às equipes de busca, ansiosos para ajudar a família Tinsley a encontrar sua filha. O trabalho inicial incluiu 250 policiais de Fort Wayne e 50 voluntários. A área de buscas se estendia por vários quilômetros ao redor do trajeto de April, mas eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio dela. Ao cair da noite, a polícia começou a suspeitar que provavelmente estavam lidando com um sequestro. Se April tivesse se perdido no caminho de casa, eles certamente a teriam encontrado, mas era como se ela tivesse simplesmente sumido no ar. No dia seguinte, a região de busca foi expandida e a notícia do desaparecimento da garota se espalhou por toda a cidade. Apesar de mais policiais e voluntários se juntarem às equipes, eles ainda não conseguiam encontrá-la ou encontrar pistas que ajudassem em sua localização. Isso continuou por 3 dias, até que em 4 de abril, um homem ligou para a polícia e disse que estava correndo em uma estrada a cerca de 20 quilômetros da casa de April. Enquanto corria por alguns campos, ele notou algo estranho em uma vala. Ao se aproximar, ele percebeu que era um corpo humano, mais precisamente, o corpo de uma criança. A polícia chegou ao local e descobriu que era April Tinsley. Estava totalmente vestida, exceto por um sapato. Policiais não encontraram nenhum sinal visível de trauma em seu corpo, mas tinham quase certeza de que ela havia sido assassinada. Eles especularam que um agressor desconhecido a matou em outro lugar, a levou até esse campo e deixou o seu corpo em uma vala. A polícia também encontrou um brinquedo sexual em uma sacola de compras por perto, mas não tinham certeza se ele estava relacionado ao caso. Mais tarde, eles encontraram o segundo sapato de April, que estava do outro lado da estrada, a algumas centenas de metros do seu corpo. Os peritos médicos concluíram que April foi estrangulada e também havia sido agredida sexualmente.
Eles determinaram que a morte ocorreu nos 2 dias anteriores ao achado do corpo, o que significava que o agressor a manteve viva por algum tempo. Os peritos também determinaram que a garota havia sido colocada na vala cerca de 4 horas antes da descoberta. No dia seguinte, 5 de abril de 1988, 2 estações de rádio local criaram um fundo de recompensa para quem desse informações relevantes sobre o caso. Também foram criados fundos para ajudar a família nas despesas do sepultamento da garota. O funeral foi realizado em 8 de abril, na igreja metodista Fight United, a mesma igreja onde April fazia parte do coral, e ela foi enterrada no Greenslaw Memorial Park. Peritos conseguiram coletar material genético do agressor no corpo, embora, na época, o FBI ainda não tivesse um banco de dados de DNA, e a análise de material genético e a ciência forense ainda estavam em seus estágios iniciais. Como resultado, os detetives tiveram que depender da descoberta de novas pistas. Não precisaram esperar muito. Depois que o corpo foi encontrado, os investigadores recorreram à mídia para pedir ajuda à população e receberam inúmeras pistas, das quais 2 foram particularmente interessantes. Um homem ligou para a polícia e relatou que havia passado pelo campo onde o corpo de April foi encontrado e viu uma velha caminhonete azul estacionada no acostamento da estrada. Investigadores acreditavam que ela poderia pertencer ao assassino, e a testemunha poderia tê-la visto quando o agressor foi deixar o corpo de April na vala. A próxima pista se tornou ainda mais valiosa. Uma mulher que morava no caminho entre o playground e a casa de Nicole relatou ter visto uma menina que se parecia com April no dia do desaparecimento. De acordo com a testemunha, enquanto a menina caminhava pela rua, uma velha caminhonete azul parou ao lado dela e alguns segundos depois seguiu viagem com a menina dentro da caminhonete. O carro obstruiu a visão da testemunha, então ela não conseguiu ver exatamente como a garota entrou no veículo. Sua pista se tornou o primeiro grande avanço para os investigadores. A mulher também forneceu uma descrição do motorista: um homem branco com cerca de 30 anos, com cabelo loiro ou ruivo. Com base nessas informações, a polícia criou um retrato falado do suspeito e o distribuiu à mídia, juntamente com a descrição de seu carro, na esperança de que alguém o reconhecesse. O FBI logo se juntou à investigação. Juntamente com a polícia, analisaram o possível envolvimento de todos os homens que já haviam sido condenados por crimes sexuais vivendo naquela região e tentaram encontrar novas pistas. Em determinado momento, eles foram informados de que o retrato do suspeito se parecia com um homem que havia se envolvido em algumas atividades do crime organizado e tinha interesse em satanismo. Os investigadores verificaram esse indivíduo, mas não conseguiram estabelecer seu envolvimento. No entanto, eles o prenderam por outra infração. A polícia continuou a dar andamento às pistas e investigar vários outros indivíduos, mas não conseguiu obter nenhum progresso significativo. Isso aconteceu por vários meses e, eventualmente, os detetives chegaram em um beco sem saída. 90 membros da comunidade de Fort Wayne formaram o grupo de voluntários April, Associate Parents Regional Independent League, também conhecido como Abduction Prevention Resources and Information League, em 20 de abril de 1988, para ajudar a polícia a resolver casos envolvendo crianças desaparecidas. Vale mencionar que durante a busca pelo assassino, a polícia descobriu vários outros crimes contra crianças e prendeu os autores, mas o responsável pelo assassinato de April Tinsley permaneceu desconhecido. Nos anos seguintes, não houve grandes avanços no caso, mas em maio de 1990, tudo mudou repentinamente. Um adolescente que vivia a 16 quilômetros de onde o corpo de April foi encontrado descobriu uma mensagem em seu celeiro. Ela foi escrita do ponto de vista do agressor, no qual ele confessava o assassinato de April e insinuava que mais assassinatos estavam por vir. A mensagem também perguntou se a polícia havia encontrado o segundo sapato da vítima. Isso levou os detetives a acreditar imediatamente que o autor era de fato o assassino de April, e não alguém que estava apenas brincando. Na época, informações sobre o sapato da vítima ter sido encontrado a várias centenas de metros de seu corpo nunca foram divulgadas pela mídia.
Então apenas o assassino poderia saber disso. Outro detalhe intrigante foi que essa mensagem havia sido escrita inicialmente a lápis e depois contornada com giz de cera. Isso levou os investigadores a especular que o agressor poderia ter deixado a mensagem meses antes de ela ter sido descoberta e decidiu voltar para torná-la mais visível, contornando-a com giz. A polícia decidiu publicar fotos da mensagem, na esperança de que alguém reconhecesse a letra, mas isso não levou a lugar nenhum. Vários meses após a descoberta do celeiro, o corpo de outra criança foi encontrado e os investigadores suspeitaram que poderia haver uma ligação entre os dois crimes. Sarah Jean Broker, de 7 anos, desapareceu do complexo de apartamentos onde a família vivia, em Fort Wayne, em 13 de junho de 1990. Seu corpo foi encontrado em um riacho próximo no dia seguinte. Ela havia sido violentada e estrangulada. Em abril de 1991, uma equipe de homicídios foi formada pela polícia local e estadual para investigar os casos de April e Sarah. 4 anos depois, os investigadores consideraram que ambos os casos de assassinato estavam conectados e que tinham um suspeito. Detetives obtiveram evidências suficientes no assassinato de Sarah Bowker para indicar que ela havia sido assassinada por Roy Hensler, um ex-vizinho de sua família. Porém, Roy já havia morrido em 28 de janeiro de 1994, aos 75 anos de idade, de doenças cardíacas e pulmonares. Como o caso de Sarah Bowker tinha muitas semelhanças com o assassinato de April Tinsley, a polícia suspeitou que Roy tinha envolvimento em ambos os crimes. Acho que a mesma pessoa matou as duas. Há muitas semelhanças entre os dois casos. Se eles tiverem provas suficientes para dizer que Roy Hensler matou Sarah Bowker, então acredito que Roy Hensler também matou April Tinsley, disse Philip Schaugner, um ex-legista que trabalhou em ambos os casos. Filho de Roy, David, e uma mulher que viveu com ele durante vários anos, disseram à polícia que o suspeito conhecia as duas meninas e até contribuiu com os fundos das rádios locais para o enterro de April. David Hensley disse que seu pai carregava na carteira fotos das duas meninas assassinadas. Os investigadores souberam de Roy pela primeira vez em maio de 1992, quando um parente procurou a polícia com suspeitas de que ele poderia estar envolvido na morte de Sarah Bowker. Em vários interrogatórios, Roy negou ter qualquer coisa a ver com o assassinato, e os detetives não conseguiram provar as suspeitas dos familiares. Um parente dele, no entanto, disse à polícia que Roy já havia alegado ter matado Sarah e pediu para que ele não contasse a ninguém. Embora as autoridades não tivessem conseguido estabelecer uma conexão entre Roy Hensler e o assassinato de April Tinsley, os rumores sobre seu envolvimento persistiram por muito tempo, até que em 7 de agosto de 1991, a Unidade de Ciência Comportamental do FBI começou a contestar as suspeitas. Os agentes federais determinaram que, embora os casos fossem muito semelhantes, eles não estavam relacionados. Nos anos seguintes, houve poucos avanços nas investigações e, eventualmente, o caso de Sarah foi encerrado com Roy Hensler sendo o principal suspeito de seu assassinato. E o assassino da pequena April Tinsley ainda continuava desconhecido e o caso foi arquivado. Os detetives esperaram que o agressor deixasse novas mensagens. Estava claro desde sua primeira inscrição que ele gostava de zombar da polícia e sentir sua impunidade, mas com o passar dos anos, nenhuma nova mensagem foi encontrada. Isso continuou até 2004, quando o caso tomou um novo rumo. No fim de semana do Memorial Day de 2004, Emily Higgs encontrou uma sacola plástica em sua bicicleta rosa. A menina de 7 anos levou a sacola para a mãe, que ficou abalada com o conteúdo, uma camisinha usada e uma carta ameaçadora. Olá, querida. Eu tenho te observado. Eu sou o cara que sequestrou, agrediu e matou April Tinsley. Eu tenho um presente para você. Você será a minha próxima vítima se você não denunciar isso à polícia e eu não vir este bilhete nas notícias locais de amanhã. Destruirei sua casa, matando todos, exceto você. Você será minha. O lugar onde moravam ficava 25 quilômetros ao norte de Fort Wayne, mas a família Higgs
rapidamente lembrou do sequestro de April Tinsley vários anos antes e notificou as autoridades, que perceberam que a caligrafia do bilhete era a mesma rabiscada no celeiro. A polícia não tinha dúvidas de que o autor daquele bilhete era de fato o assassino de April. O preservativo usado que foi encontrado dentro da sacola foi enviado ao laboratório. Em 2004, a análise de DNA estava sendo usada ativamente e os peritos já tinham extraído um perfil genético do sêmen encontrado no corpo da vítima. Agora, a análise mostrou que a amostra biológica do preservativo pertencia à mesma pessoa, mas ele não estava no banco de dados do FBI. A polícia reabriu o caso de April e logo recebeu uma denúncia de um terceiro bilhete. Outra menina encontrou um saco plástico com um pedaço de papel contendo uma mensagem semelhante. O agressor havia escrito que ele havia matado April Tinsley e ameaçou matar essa menina também. Dentro do saco também havia um preservativo usado contendo o DNA do mesmo homem. No mês seguinte, a polícia recebeu mais 2 ligações sobre outros bilhetes semelhantes encontrados por outras meninas. Desta vez, o agressor havia anexado fotos polaroides de seus órgãos genitais. A polícia tentou encontrar alguma pista nessas fotos que pudessem ajudar a identificar o agressor, mas tudo o que notaram foi um lençol verde estampado ao fundo que estava na cama do assassino. Eles tentaram localizar lojas que vendiam lençóis semelhantes, mas isso não levou a lugar nenhum. Em apenas alguns meses, o agressor deixou um total de 4 bilhetes e depois ficou em silêncio por anos. Em 2009, o FBI divulgou um perfil do assassino, descrevendo-o como um criminoso sexual infantil com desejo persistente e de longo prazo por crianças. O perfil descrevia o assassino como um homem branco, na época entre 40 e 50 anos, vivendo ou trabalhando no nordeste de Fort Wayne, condado de Allen, com uma renda abaixo da média. Esse caso continuou sendo uma das principais prioridades por vários motivos. O primeiro e mais importante, as autoridades queriam fazer justiça e punir a pessoa que havia matado April. Segundo, o agressor zombava abertamente da polícia com suas mensagens, aparentemente acreditando que nunca seria pego. E terceiro, ele estava ameaçando outras meninas e precisava ser detido rapidamente antes que cometesse outro assassinato. O sujeito estava tão confiante que deixou seu DNA para os detetives, e agora eles tinham inúmeras amostras biológicas, mas ao longo de todos esses anos, o assassino de April nunca foi encontrado no banco de dados do FBI, o que significa que ele não havia sido preso por crimes graves e continuava a viver livremente. Em 2012, o caso de April foi apresentado em um programa de televisão popular sobre crimes não resolvidos, levando a uma nova onda de pistas, mas todas elas levaram a becos sem saída. Em 2015, detetives reabriram a investigação novamente e entraram em contato com a Parabon Nanolabs, uma empresa com sede na Virgínia que recentemente havia começado a fornecer às agências federais um serviço inovador. Peritos criavam retratos de pessoas com base em suas amostras de DNA. Essa nova abordagem já havia ajudado a resolver vários casos, e os investigadores do caso de April resolveram apostar nessa nova ferramenta. Eles forneceram as amostras de DNA que tinham, e a empresa logo lhes forneceu um retrato do suspeito. A foto foi divulgada na mídia e em vários sites pela internet. Os detetives esperavam que alguém reconhecesse essa pessoa. Mesmo assim, não conseguiram nada que ajudasse a descobrir quem era o suspeito, mas a polícia não estava pronta para desistir. 3 anos depois, em 2018, eles entraram em contato com a Parabon Nanolabs novamente, mas desta vez para tentar uma abordagem inovadora chamada genealogia genética. Resumindo, os peritos pegam uma amostra de DNA e pesquisam em bancos de dados genéticos disponíveis publicamente em busca de parentes do dono dessa amostra, mesmo que sejam parentes distantes. Os resultados costumam encontrar milhares de pessoas, então os peritos estudam suas árvores genealógicas e tentam identificar alguém que se encaixe nos critérios do agressor, com sexo, idade, local de residência na época do crime e assim por diante. A peculiaridade do método é que o dono do DNA não precisa estar em nenhum banco de dados, e ele pode ser identificado apenas por meio de uma longa cadeia de parentes.
Detetives que trabalhavam no caso de April enviaram novamente a amostra de DNA do assassino para a empresa e esperaram. O processo de rastrear parentes e estudar suas árvores genealógicas levou muitos meses, pois os peritos tiveram que vasculhar quantidades imensas de dados. Um tempo depois, peritos do laboratório da empresa informaram aos detetives que haviam rastreado a linhagem de DNA até 2 irmãos que viviam em Fort Wayne. Agora, a polícia precisava determinar se um dos 2 irmãos era o assassino. Eles colocaram ambos os homens sob vigilância e coletaram seu lixo na esperança de que os peritos pudessem extrair amostras de DNA compatíveis com as do assassino. Novamente, a polícia recorreu ao laboratório da empresa e, após analisar as amostras de DNA encontradas nos lixos dos irmãos, peritos ligaram para os detetives e deram a notícia tão esperada. 30 anos após o assassinato, eles haviam encontrado uma correspondência perfeita. O material genético retirado do corpo da vítima e dos preservativos correspondia ao DNA de um dos irmãos, John Miller, de 59 anos. Ele morava em uma pequena cidade chamada Grael, não muito longe de onde o corpo de April foi encontrado. Na época do crime, John tinha 29 anos e vivia em um trailer. Agora, tudo o que a polícia tinha que fazer era obter uma amostra de DNA diretamente de John e interrogá-lo. O suspeito ainda morava no mesmo trailer. Os policiais foram até lá e disseram a ele que queriam fazer algumas perguntas na delegacia. John perguntou do que se tratava e um dos policiais pediu a ele para adivinhar. John então olhou para eles e disse: April Tinsley. Os detetives decidiram não apressar as coisas e levaram o suspeito para a delegacia para interrogá-lo adequadamente. No caminho, ele parecia estar bem relaxado e tentava puxar conversa fiada com os policiais. Na sala de interrogatório da delegacia, John Miller não negou nada e confessou o sequestro e assassinato de April Tinsley. De acordo com seu depoimento, John disse que naquele dia ele foi até Fort Wayne e dirigiu pelas ruas à procura de uma menina para sequestrar. Ao avistar April em uma rua deserta, ele parou e disse a ela para entrar no carro. Ele afirmou que April concordou em silêncio, o que pareceu estranho aos detetives. No entanto, a testemunha não havia ouvido nenhum grito ou visto algum sinal de luta, então a polícia não descartou a possibilidade de que o agressor, de alguma forma, a convenceu a entrar no carro voluntariamente. Ele então levou a garota para seu trailer, a agrediu sexualmente e depois a matou. À noite, ele carregou o corpo em sua caminhonete, dirigiu até aqueles campos e a jogou em uma vala. Ele também admitiu que o brinquedo sexual adulto encontrado na cena pertencia a ele. As autoridades o acusaram de sequestro, confinamento, abuso sexual infantil e assassinato. John se declarou inocente em uma audiência em 19 de julho de 2018. Em 7 de dezembro do mesmo ano, ele mudou sua declaração para culpado após receber uma oferta de acordo onde o promotor, que inicialmente pedia a pena de morte, concordou em pedir uma sentença de prisão caso ele admitisse a culpa. O advogado de defesa argumentou com seu cliente que, considerando que a espera por execuções geralmente dura décadas, esse acordo era bastante relevante. De qualquer forma, John passaria muitos anos na prisão, e não era certo se a decisão de executar a pena de morte seria tomada antes de sua morte natural, já que ele tinha mais de 60 anos quando foi a julgamento. No fim, John concordou com o acordo, admitiu sua culpa perante o juiz e recebeu uma sentença de prisão de 80 anos. Ele será elegível para liberdade condicional somente em 2058, quando completar 99 anos de idade. A mãe de April, que estava presente na sentença, continuou decepcionada por ele não ter sido condenado à pena de morte. No entanto, considerando sua idade, é improvável que ele seja libertado. O pai de April não pôde comparecer ao julgamento por problemas de saúde, mas ainda assim agradeceu aos investigadores pelo trabalho deles e por finalmente terem encontrado o assassino de sua filha. Em maio de 2019, 9 investigadores que trabalharam no caso receberam o prêmio da Associação Nacional de Organizações Policiais. Esse prêmio foi um reconhecimento aos esforços incansáveis e colaborativos realizados ao longo de 30 anos para ver o assassino de April levado à justiça.
Esses investigadores eram da Polícia do Estado de Indiana, do FBI, do Departamento do Xerife do Condado de Allen e do Departamento de Polícia de Fort Wayne. A NAPO os classificou como os oficiais mais importantes e dedicados da América. Detetives que trabalharam no caso ainda acreditam que John Miller queria ser pego por algum motivo. Por vontade própria, ele chamava a atenção da polícia para si mesmo e zombava dos detetives, arriscando-se a ser pego. Mesmo assumindo que ele não conhecia os avanços que os cientistas fizeram na análise de DNA, deixar suas amostras ainda era bastante arriscado. Poderia ter sido preso por outro crime, e então seu DNA teria sido inserido no banco de dados, onde uma correspondência com o caso de April surgiria imediatamente. John também poderia ter sido facilmente visto por testemunhas, deixando os bilhetes nas bicicletas das outras crianças. Simplesmente teve muita sorte em nunca ter sido notado fazendo isso. Essas atitudes levaram os investigadores a pensar que, no mínimo, ele estava preparado para ser descoberto, ou até mesmo queria que isso acontecesse. Sharon Kim Pryor nasceu em 9 de fevereiro de 1959, filha de Yvonne e George Pryor. Yvonne, de origem inglesa, havia se mudado para o Canadá com seus pais quando ainda era criança, e foi lá que conheceu George, que servia nas Forças Armadas canadenses. O casal se apaixonou rapidamente, casou-se e logo Sharon, a primogênita, veio ao mundo. Desde pequena, a garota demonstrava uma incrível bondade e afeição. Apaixonada por animais, frequentemente levava para casa gatinhos e filhotes de rua que cuidava com todo o carinho. Esse amor pelos animais alimentava seu sonho de se tornar veterinária. Na escola, Sharon era uma aluna dedicada, embora tímida, e encontrou nos esportes, especialmente no hóquei em quadra, uma de suas maiores paixões. Participava ativamente do Boys and Girls Club e também se interessava por artes e artesanato. Mesmo após o divórcio de seus pais em 1965, Sharon manteve seu espírito alegre, ajudando sua mãe a cuidar das irmãs gêmeas mais novas, Doreen e Maureen, e do irmão George. A família se estabeleceu em Point St. Charles, onde a garota rapidamente se tornou conhecida como uma jovem responsável e gentil. Na adolescência, como muitos de sua idade, ela se encantou pela música, sendo especialmente fã de Elton John. Um tempo depois, começou a namorar um garoto chamado John, por quem nutria sentimentos desde a 4ª série. A vida de Sharon parecia seguir um caminho promissor, cercada de amor e sonhos. O sábado, 29 de março de 1975, iniciou-se como um típico dia de primavera. Sharon acordou cedo como de costume, arrumou sua cama e desceu para a cozinha, onde sua mãe já preparava o café da manhã. O clima era de expectativa, pois a Páscoa se aproximava e a família Pryor estava se organizando para a celebração. Depois do café, Sharon ajudou a mãe a limpar a mesa. Yvonne tinha muitos afazeres pela frente, incluindo a compra de mantimentos para o jantar de feriado e presentes para as crianças. Enquanto sua mãe saía para as compras, Sharon decidiu pintar ovos para os irmãos mais novos. Cuidadosamente, ela preparou tintas e decorações, fervendo 8 ovos antes de começar a pintá-los, empenhando-se em fazer de cada um algo especial. Quando Yvonne retornou das compras, Sharon ainda estava ocupada, tendo pintado apenas metade dos ovos, que deixara secar para continuar mais tarde. Por volta das 15h45, Sharon, que na época tinha 16 anos, avisou a mãe que iria ao Boys and Girls Club buscar sua jaqueta do Leo's Boys, um item especial que ela conquistou após vender um número determinado de bilhetes de loteria para apoiar o clube. Ao chegar no clube, no entanto, a adolescente descobriu que não havia jaquetas disponíveis em seu tamanho, o que a desapontou. Ainda assim, ela não demonstrou tristeza e pegou uma jaqueta para sua amiga, entregando-a em seguida na casa dela. De volta ao lar, Sharon retornou à pintura dos ovos. Às 16h30, um padre local as visitou, levando bombons de chocolate em forma de tartaruga para as crianças.
Nos 45 minutos seguintes, conversaram sobre a Páscoa enquanto Sharon concluía sua tarefa. À noite, a família se reuniu para o jantar. À mesa estavam Sharon, Yvonne, as irmãs e o irmão mais novos, a avó e Doug, o namorado de Yvonne. Embora as crianças não tenham apreciado muito o ensopado preparado pela mãe, comeram mesmo assim. Após o jantar, Sharon ajudou a lavar a louça e pediu permissão para ir ao Marinas Pizzeria, um popular ponto de encontro para os adolescentes a apenas 5 quarteirões de sua casa. Yvonne, confiando na responsabilidade da filha, acabou concordando. Por volta das 18 horas, uma amiga foi até a casa de Sharon para passar um tempo enquanto ela se arrumava para sair. As garotas conversaram e se divertiram enquanto Sharon escolhia o que vestir. Ela acabou pegando um suéter emprestado da mãe e vestiu sua jaqueta de camurça favorita. Às 19 horas, Sharon se despediu de sua mãe e saiu de casa com a amiga. Apesar da garoa que caía, ela estava apenas um pouco preocupada com sua jaqueta, mas Yvonne a tranquilizou, dizendo que era apenas uma chuva leve. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último momento em que Yvonne veria sua filha viva. Quando o relógio marcou 23 horas e Sharon ainda não havia retornado para casa, Yvonne começou a sentir uma preocupação crescente. Era raro sua filha se atrasar, pois ela sempre respeitava o horário estabelecido, ou ao menos ligava para avisar que se atrasaria. Tentando afastar os pensamentos negativos, Yvonne se convenceu de que Sharon poderia estar tão envolvida nas conversas com os amigos que acabou perdendo a noção do tempo. No entanto, quando o relógio avançou para 1h30 da manhã, a preocupação de Yvonne se transformou em verdadeiro pânico. Ela ficou imóvel perto da janela da sala, encarando a escuridão lá fora, esperando ansiosamente ver a figura de sua filha surgir na noite. As irmãs gêmeas mais novas de Sharon, Doreen e Maureen, também estavam acordadas, observando atentamente pela janela do quarto do segundo andar. À medida que a madrugada avançava e Sharon ainda não havia voltado, Yvonne começou a ligar para os amigos da filha. Nenhum deles havia visto Sharon na noite anterior, e ela não apareceu no Marinas Pizzeria, como havia planejado. Alguns amigos sugeriram que talvez ela tivesse ido a um jogo de hóquei com John e seus colegas, mas ao entrarem em contato com esses colegas, descobriram que Sharon também não estava lá. Yvonne ficou desesperada depois que recebeu uma ligação de Mary, uma amiga de Sharon, dizendo que por volta das 19h30, nas proximidades da pizzaria, uma jovem de 23 anos chamada Cheryl Roy havia sido atacada por um homem desconhecido armado com uma faca. Felizmente, o agressor foi afugentado por um transeunte. A descrição do criminoso, um homem branco com olhos azuis e bigode, usando uma jaqueta azul escuro e sapatos pretos, fez o sangue de Yvonne gelar. Sem hesitar, ela foi até a polícia. Rapidamente, o bairro inteiro estava em alerta. Centenas de voluntários, vizinhos, amigos e moradores preocupados saíram às ruas em busca de Sharon. Eles colaram cartazes com sua foto, questionaram pessoas nas ruas, revistaram parques e prédios abandonados. Yvonne apareceu na televisão, suplicando para que aqueles que pudessem estar com sua filha a devolvessem em segurança. Seu apelo emocional tocou o coração de muitos, aumentando o número de voluntários nas buscas. A polícia interrogou exaustivamente todos que poderiam ter visto Sharon naquela noite. Eles verificaram os álibis dos suspeitos, analisaram imagens das poucas câmeras de segurança que existiam na época e tentaram refazer o trajeto da jovem. Os dias passaram, mas nenhum sinal de Sharon foi encontrado. Alguns começaram a sugerir que ela poderia ter fugido, mas a família e os amigos íntimos contestaram essa ideia. Sharon não tinha motivos para fugir, amava sua família, mantinha boas relações com os amigos e com o namorado. Além disso, ela não havia levado dinheiro ou pertences pessoais consigo. A tensão no bairro de Point St. Charles aumentava a cada dia que passava. Os pais estavam tenebrosos de deixar seus filhos saírem de casa, e os vizinhos começaram a se olhar com desconfiança.
Um lugar que antes era considerado seguro havia se transformado em uma fonte de medo e incerteza. Para Yvonne Pryor, a manhã de 1º de abril de 1975 começou como as anteriores, com uma angústia que a consumia. Às 6 horas da manhã, ela notou um conhecido chamado Ronnie batendo na porta do vizinho com um jornal debaixo do braço. Sentindo que algo estava errado, Yvonne saiu de casa sem dizer uma palavra e arrancou o jornal das mãos de Ronnie. Ele gritou, pedindo para que ela não olhasse, mas já era tarde demais. Na primeira página, Yvonne viu a foto de um corpo encontrado na neve. Embora o rosto não estivesse visível, a mãe imediatamente reconheceu os sapatos de sua filha. O corpo de Sharon foi descoberto naquela manhã pelo apicultor Jacques Berubé, em Longueuil, uma cidade na margem oposta do rio St. Lawrence, a cerca de 25 minutos de carro de Point St. Charles. Jacques foi verificar seu apiário após um relato de que os portões estavam abertos e encontrou o corpo da jovem. A polícia foi chamada e isolou rapidamente o local. Sharon estava vestida apenas com uma jaqueta de camurça e um suéter azul, com meias e sapatos nos pés. Seu jeans estava caído a alguns metros de distância e sua roupa íntima estava pendurada em um galho próximo. No cabelo da jovem foi encontrada uma fita parcialmente mastigada, possivelmente usada como mordaça. Na mão de Sharon, ela segurava firmemente um galho, indicando sua luta desesperada pela vida. Os investigadores encontraram várias peças importantes de evidências. A 15 metros do corpo, descobriram marcas de pneu e um rastro de sangue que levava até onde Sharon estava deitada. A ausência de marcas de arrasto e de sujeira nos sapatos da vítima indicava que ela provavelmente foi carregada de um veículo próximo ao local onde foi encontrada. Perto do corpo, encontraram uma camisa masculina tamanho M, com mangas compridas, que acreditavam ter sido usada para amarrar as mãos da vítima. Perto do portão do apiário, encontraram uma marca clara de um sapato direito tamanho 42. Também encontraram um recibo de jaqueta do Leo's Boy, com o nome de Sharon Pryor. A descoberta devastadora abalou profundamente a comunidade de Montreal. Os sonhos e aspirações de uma jovem foram brutalmente interrompidos e seus planos para o futuro cruelmente apagados. Os investigadores agora enfrentavam a árdua missão de identificar o responsável por esse crime atroz, e essa não se mostrou uma tarefa fácil. Logo após o corpo de Sharon Pryor ser encontrado, a polícia de Montreal iniciou uma investigação em larga escala. Os detetives se debruçaram sobre cada detalhe, tentando reconstituir os eventos que ocorreram naquela fatídica noite de 29 para 30 de março. A autópsia revelou que a morte havia ocorrido cerca de 20 horas antes do corpo ser descoberto, o que indicava que Sharon havia sido mantida em cativeiro. O exame do corpo revelou múltiplos ferimentos, incluindo sinais claros de violência sexual. A causa da morte foi determinada como estrangulamento. A análise das evidências encontradas na cena do crime se tornou o foco principal dos investigadores. A camisa, que possivelmente foi usada para amarrar as mãos da vítima, foi enviada para exames detalhados. Marcas de sapato e rastros de pneu foram cuidadosamente analisados e comparados com bancos de dados disponíveis. A polícia conduziu centenas de entrevistas, conversando com amigos, colegas de classe, vizinhos e qualquer pessoa que pudesse ter visto Sharon no dia de seu desaparecimento. Uma atenção especial foi dada a Cherry Roy, a vítima de um ataque ocorrido pouco antes do desaparecimento de Sharon. Seu testemunho poderia ser a chave para desvendar o mistério. Uma das primeiras pessoas a ser investigada foi Frank Dale, gerente do Marinas Pizzeria. Embora tenha sido interrogado, ele apresentou um álibi sólido para o momento em que Sharon desapareceu. Jacques Berubé, o apicultor que encontrou o corpo, e seu parceiro, Roger Auger, também foram verificados, mas as suspeitas sobre eles foram descartadas. Os investigadores também traçaram o perfil de um possível suspeito. Acreditavam que poderia ser um jovem entre 20 e 30 anos,
possivelmente um residente local com antecedentes criminais, sugerindo que esse não era seu primeiro crime. Apesar dos esforços intensivos, o progresso da investigação foi lento. A cada novo dia sem uma pista definitiva, a possibilidade de o caso permanecer sem solução aumentava. Em 4 de abril de 1975, o funeral de Sharon foi realizado. Mais de 200 pessoas compareceram à igreja de St. Matthew para prestar suas últimas homenagens à jovem cuja vida havia sido tragicamente interrompida. Yvonne Pryor, cercada pela família e amigos, tentava se manter forte, mas sua dor era indescritível. A polícia continuou a trabalhar no caso, prometendo não descansar até que o culpado fosse encontrado. No entanto, à medida que as semanas se transformaram em meses sem avanços significativos, a esperança de uma solução rápida foi se esvaindo. Com o tempo, o caso de Sharon Pryor foi arquivado. Apesar dos esforços contínuos, nenhuma evidência crucial foi descoberta para identificar e capturar o assassino. Nos anos seguintes, os investigadores revisitaram o caso periodicamente, examinando novas pistas e reavaliando evidências antigas, fazendo uso de novas técnicas forenses. Mas para a família Pryor, o avanço esperado nunca chegou. Esses anos foram marcados por dor e incerteza. Yvonne nunca desistiu de buscar justiça para sua filha. Ela frequentemente procurava a polícia, lembrando-os do caso e buscando qualquer nova informação que pudesse ajudar na investigação. As irmãs de Sharon, Doree e Maureen, cresceram sob a sombra da tragédia, tentando levar vidas normais, mas sempre carregando a dor da ausência de sua irmã. Geordie, o irmão mais novo, que era muito pequeno na época do crime, cresceu conhecendo sua irmã apenas por meio de histórias e fotografias, sentindo profundamente a lacuna deixada por sua perda. Em 1981, 6 anos após a morte de Sharon, uma nova tragédia abalou a comunidade e trouxe à tona lembranças sombrias do caso não resolvido. Tammy LeMay, uma garota de apenas 12 anos, desapareceu a poucos quarteirões de onde Sharon foi vista pela última vez. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado e as circunstâncias de sua morte eram assustadoramente semelhantes às de Sharon. Isso desencadeou especulações sobre a existência de um assassino em série atuando na região, reacendendo o interesse no caso arquivado de Sharon Pryor. Durante esse período, vários outros assassinatos de jovens mulheres permaneceram sem solução em Montreal e arredores, fazendo com que os investigadores revisassem o caso de Sharon em busca de possíveis ligações. Na década de 1990, os avanços na tecnologia de análise de DNA trouxeram uma nova esperança para a resolução de crimes antigos. No entanto, ao tentar aplicar essas técnicas ao caso de Sharon, os investigadores se depararam com um grande obstáculo. Muitas das evidências físicas coletadas na cena do crime haviam sido perdidas ou destruídas ao longo dos anos. Mesmo diante dessa adversidade, Yvonne Pryor não desistiu. Ela se tornou uma voz ativa, defendendo melhores práticas na investigação e preservação de evidências em casos de assassinato. Sua determinação inspirou outras famílias de vítimas de crimes não resolvidos a se unirem em busca de justiça. Em 1995, ao completarem 20 anos da morte de Sharon, um jornal local publicou uma extensa matéria sobre o caso, reacendendo o interesse público e forçando a polícia a reexaminar todos os detalhes do caso mais uma vez. No final da década de 1990, com o novo milênio se aproximando, o caso de Sharon Pryor permanecia entre os mais notórios casos não resolvidos da história de Montreal, simbolizando a busca incessante por justiça e o impacto duradouro de um ato de violência. Com a chegada do novo milênio, novas esperanças surgiram. O desenvolvimento contínuo de tecnologias de análise de DNA abriu novas possibilidades para solucionar casos antigos. Em 2000, Yvonne Pryor procurou a polícia solicitando a revisão das evidências do caso de sua filha com os novos métodos disponíveis.
Infelizmente, descobriu-se que a maior parte das evidências físicas coletadas em 1975 havia sido perdida ou destruída, o que representou um duro golpe para a família e gerou indignação pública. Contudo, nem tudo estava perdido. Algumas das roupas de Sharon e a camisa masculina encontrada na cena do crime foram preservadas. Em 2001, esses itens foram submetidos à análise de DNA e os especialistas conseguiram isolar um perfil genético que não pertencia a Sharon. Esse foi o primeiro grande avanço no caso em muitos anos. Em 2004, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre uma garagem onde Sharon teria sido mantida em cativeiro. Uma busca minuciosa foi realizada e amostras de DNA foram coletadas, mas infelizmente não coincidiram com o perfil encontrado nas roupas da vítima. Ao longo dessa década, os investigadores continuaram a trabalhar no caso, utilizando novos métodos forenses, revisando depoimentos antigos, buscando novas testemunhas e analisando crimes semelhantes ocorridos na região. Em 2007, uma unidade especial foi criada para investigar assassinatos não resolvidos na área de Montreal, e o caso de Sharon Pryor foi considerado uma das prioridades. Eles começaram a revisar sistematicamente todos os aspectos do caso, utilizando métodos modernos de análise de perfil e evidências. Em 2008, novos avanços nas tecnologias de análise de DNA trouxeram outra centelha de esperança. Os especialistas conseguiram obter um perfil genético mais completo do possível perpetrador a partir das evidências disponíveis. Esse perfil foi inserido no Banco de Dados Nacional de DNA, mas infelizmente nenhuma correspondência foi encontrada. Embora um avanço decisivo ainda não tivesse sido alcançado, esses anos trouxeram um renovado interesse no caso e novas possibilidades de resolução. Yvonne Pryor e sua família continuaram sua luta por justiça, aparecendo na mídia e colaborando com organizações que apoiam famílias de vítimas de crimes não resolvidos. Ao final da década, embora o assassino de Sharon ainda permanecesse desconhecido, havia uma esperança real de que, com o desenvolvimento contínuo de tecnologias e o trabalho incansável dos investigadores, essa longa busca por respostas finalmente chegasse ao fim. A segunda década do século XXI trouxe mudanças revolucionárias nos métodos de investigação de casos arquivados. O surgimento da genealogia genética, que combina a análise tradicional de DNA com o estudo de histórias familiares e bancos de dados genealógicos públicos, foi um fator crucial. Em 2012, um doador anônimo aumentou a recompensa por informações sobre o assassinato de Sharon Pryor para $10 mil, o que levou à criação de uma nova linha direta para receber informações e renovou o interesse público no caso. Em 2015, os investigadores decidiram aplicar o método de genealogia genética ao caso de Sharon. O perfil de DNA obtido das evidências foi colocado no banco de dados genealógicos públicos. Embora nenhuma correspondência direta tenha sido encontrada, essa abordagem forneceu algumas pistas sobre possíveis conexões familiares do assassino. Em 2018, um novo detetive foi designado para reexaminar o caso e iniciou uma revisão meticulosa de todas as evidências e depoimentos acumulados ao longo dos anos. Ele focou especialmente nos genes de Sharon, que anteriormente não haviam sido completamente analisados devido às limitações tecnológicas. No ano seguinte, em 2019, um grande avanço ocorreu graças aos métodos mais sofisticados de análise de DNA. Os especialistas conseguiram elaborar um perfil genético muito mais completo dos genes de Sharon, que acabou por ser idêntico ao identificado na camisa masculina encontrada na cena do crime, mas agora com um nível de detalhe significativamente maior. Assim, puderam fazer a separação exata do perfil genético dela e de seu possível assassino. Em 2020, com esse perfil genético mais atualizado e utilizando técnicas avançadas de genealogia genética, os investigadores conseguiram restringir o círculo de suspeitos a várias famílias. Assim começou uma investigação detalhada das árvores genealógicas dessas famílias, em busca de suspeitos em potencial que pudessem corresponder ao perfil do assassino. O ano de 2021 chegou e grandes avanços foram realizados. A análise do DNA do cromossomo Y do criminoso apontou para uma família com o sobrenome Romine.
Com isso, os investigadores direcionaram seus esforços para identificar homens dessa família que poderiam ter estado em Montreal em 1975. Essa pesquisa exigiu um esforço considerável e demandou muito tempo. Os investigadores vasculharam antigas listas telefônicas, registros escolares e documentos de emprego na tentativa de encontrar uma ligação concreta entre a família Romine e Montreal em meados da década de 1970. Ao final de 2021, uma lista de suspeitos em potencial foi elaborada. Com isso, iniciou-se o processo de eliminação, verificando álibis e coletando informações adicionais sobre cada um deles. Embora o caso ainda permanecesse sem solução, a sensação de que a resolução estava próxima era mais forte do que nunca. Durante os últimos 46 anos, Yvonne Pryor, agora com mais de 80 anos, manteve viva a esperança de receber notícias que finalmente trouxessem a ela e a sua família o tão esperado alívio. Em 2022, os esforços incessantes dos investigadores focados na família Romine finalmente produziram resultados. Em junho daquele ano, os detetives descobriram que um dos irmãos Romine, Franklin Maywood Romine, possuía antecedentes criminais e estava em Montreal no ano de 1975. Franklin Romine nasceu em 1946 em West Virginia e desde cedo sua vida foi marcada por problemas com a lei. Ainda na adolescência, começou a se envolver em pequenos furtos e roubos. Entre 1964 e 1965, Romine fugiu da prisão em 2 ocasiões, mostrando seu total desrespeito pela lei. Seus crimes inicialmente eram principalmente arrombamentos e furtos, mas em fevereiro de 1974 ele ultrapassou essa linha ao atacar uma mulher em Parkersburg, na West Virginia. Após ser libertado sob fiança, Romine fugiu para o Canadá, evitando enfrentar o julgamento. Em Montreal, continuou com suas atividades criminosas, e foi durante esse período, em maio de 1975, que ocorreu o assassinato de Sharon Pryor. 6 meses após o homicídio, em outubro de 1975, Franklin foi finalmente preso e extraditado de volta para West Virginia. Em 1978, ele foi condenado a uma pena de 5 a 10 anos de prisão pelo ataque de 1974. No entanto, em 1981, ele foi libertado após cumprir o prazo mínimo de sentença, considerando o tempo já passado na prisão antes do julgamento. Depois de ser solto, ele retornou brevemente ao Canadá. Em 1982, com apenas 36 anos, Franklin Romine faleceu em circunstâncias misteriosas e seu corpo foi levado de volta para a Virgínia Ocidental para ser enterrado. Em dezembro de 2022, 2 irmãos de Franklin, Noah e Michael Romine, concordaram em fornecer amostras de seu DNA para análise. Os resultados revelaram uma correspondência parcial com o DNA encontrado nas roupas de Sharon. A análise genética indicou uma alta probabilidade de Franklin ser o assassino procurado. Noah e Michael não se surpreenderam com a descoberta. Eles descreveram o irmão como uma pessoa violenta com quem nunca tiveram uma relação próxima. As relações familiares ficaram ainda mais complicadas depois que Franklin tentou atacar uma das esposas dos irmãos. Para confirmar definitivamente a identidade do assassino, os investigadores solicitaram às autoridades de West Virginia a exumação do corpo para a coleta de uma amostra de DNA. Essa descoberta representou um marco significativo em um caso que permaneceu sem solução por quase 5 décadas. Para a família Pryor, foi uma mistura de alívio e dor. Finalmente, eles puderam conhecer o nome do responsável pela morte de Sharon, mas ao mesmo tempo perceberam que ele havia escapado da justiça ao falecer muitos anos antes. No ano de 2023, finalmente chegou o desfecho tão aguardado ao caso de Sharon Pryor. Após uma ordem judicial ser emitida no dia 2 de maio, as autoridades exumaram o corpo de Franklin Romine, sepultado no cemitério de Pine Grove, em West Virginia. A operação de exumação se mostrou delicada, pois o túmulo dele estava muito próximo ao de sua mãe. Com grande cautela, os investigadores realizaram o procedimento, tomando cuidado para não perturbar as sepulturas vizinhas.
Amostras do tecido ósseo de Franklin foram enviadas para um laboratório no Canadá, onde especialistas realizaram uma análise detalhada de DNA. Através desse exame, foi possível extrair um perfil genético completo, que foi comparado ao DNA encontrado nas roupas de Sharon Pryor. Em maio de 2023, a polícia de Montreal anunciou oficialmente que o caso havia sido solucionado. O DNA de Franklin Romine coincidia de forma incontestável com o do assassino de Sharon Pryor, eliminando praticamente qualquer margem de erro. Essa descoberta também permitiu que as autoridades o associassem a pelo menos 4 outros casos de agressão sexual durante sua vida. Os investigadores ainda suspeitam que Franklin esteja envolvido em outros homicídios não resolvidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Para a família Pryor, a notícia trouxe uma mistura de emoções. Yvonne Pryor, de 85 anos, ao saber da resolução do caso, não conseguiu conter as lágrimas, mas confessou sentir um alívio por finalmente conhecer a verdade. As irmãs de Sharon, Doree e Maureen, expressaram sua profunda gratidão à polícia e aos especialistas em genealogia genética pelo trabalho incansável. Elas ressaltaram que, embora isso não trouxesse Sharon de volta, saber que o homem responsável pela tragédia não poderia mais ferir ninguém lhes proporcionava algum conforto. Durante uma coletiva de imprensa, a família Pryor declarou: "Ainda sofremos pela perda de nossa filha e irmã, que foi brutalmente assassinada aos 16 anos. Nossa vida desde então tem sido cheia de desafios, mas Sharon nos deu força nos últimos 48 anos e, especialmente hoje, sentimos que ela está aqui conosco." A resolução do caso de Sharon Pryor tornou-se um símbolo de esperança para inúmeras famílias cujos entes queridos foram vítimas de crimes que permanecem sem solução. Demonstrou que, mesmo após décadas de incerteza, a justiça pode sim prevalecer. A trajetória de Franklin Romine foi permeada por violência e criminalidade. Até mesmo sua própria família o descrevia como uma pessoa cruel, de quem todos preferiam manter distância. Um episódio em que tentou atacar uma das esposas de seus irmãos foi o que finalmente o afastou de sua família. A resolução de seu envolvimento no assassinato de Sharon Pryor evidenciou o quão perigoso ele realmente era. As autoridades ainda acreditam que ele possa ter sido responsável por outros crimes não solucionados, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A comunidade de Point St. Charles, que ainda lembrava vividamente a tragédia de 1975, reagiu com profunda solidariedade para com a família Pryor. Muitos moradores locais colocaram flores perto da antiga casa da família, como uma demonstração de respeito à memória de Sharon. Em uma coletiva de imprensa, a polícia de Montreal compartilhou detalhes sobre o processo investigativo e destacou o papel crucial da genealogia genética na solução do caso. Os detetives destacaram a importância das novas tecnologias na resolução de casos arquivados. Especialistas em criminologia e genética comentaram que este caso exemplifica como métodos modernos podem restabelecer a justiça, mesmo décadas após o crime ter ocorrido. A solução do caso Sharon Pryor tornou-se um símbolo de esperança para inúmeras famílias cujos entes queridos foram vítimas de crimes não resolvidos. Serviu como um poderoso lembrete da importância de nunca desistir e de continuar buscando a verdade, não importa quanto tempo tenha se passado. Políticos locais aproveitaram a oportunidade para advogar por um aumento no financiamento para investigações de casos arquivados e pela implementação de novas tecnologias no trabalho das forças de segurança. Este caso serviu como base para mudanças na legislação e nas práticas policiais. Novas leis foram promulgadas exigindo a preservação mais rigorosa de evidências em casos de homicídio, para evitar a perda de pistas valiosas, como ocorreu no caso de Sharon. O sucesso do uso da genealogia genética resultou no aumento de recursos e na aplicação ampliada dessa tecnologia para resolver outros casos arquivados. Em todo o Canadá, muitos departamentos de polícia estabeleceram unidades especiais dedicadas a crimes antigos e não resolvidos. A memória de Sharon Pryor continua a ser honrada.
Uma bolsa de estudos anual em seu nome, criada pelo Boys and Girls Club, ajuda jovens a perseguirem seus sonhos de educação superior. A história da adolescente tornou-se tema de vários livros e documentários, que além de relembrar a tragédia, destacam a importância da busca incessante por justiça e o desenvolvimento da tecnologia forense. Para a família Pryor, a resolução do caso trouxe um desfecho há muito esperado, mas também reavivou a dor da perda, que nunca se apagou. Eles continuam a apoiar outras famílias de vítimas de crimes não resolvidos, oferecendo-lhes esperança e solidariedade. Tanya Van Quillenborg, nascida em 7 de março de 1969, em Vitória, no Canadá, levava uma vida tranquila ao lado de seus pais dedicados e de seu irmão mais velho, com quem mantinha uma relação de profunda proximidade. Desde muito jovem, Tanya cultivava um amor especial pelos animais, a ponto de considerar seguir a carreira de veterinária. Além disso, sempre sonhou em viajar pelo mundo e conhecer novos lugares. Durante a adolescência, realizou uma viagem inesquecível a Paris com sua melhor amiga, uma experiência que só aumentou o seu desejo de explorar novos lugares. Quando estava prestes a concluir o ensino médio, aos 18 anos, Tanya conheceu Jay Koch, um rapaz 2 anos mais velho que frequentava a mesma escola. Eles foram apresentados por um amigo em comum e rapidamente a amizade evoluiu para um namoro. Embora sonhasse em seguir a carreira de veterinária, Tanya optou por adiar os estudos para dedicar um tempo a viajar e curtir a vida. Para financiar essas viagens, a garota arranjou um emprego em um café e também se dedicava a passear com os cães dos vizinhos. Jay, por sua vez, também decidiu não ingressar na faculdade após o ensino médio e ajudava o pai no pequeno negócio familiar de instalação de sistemas de aquecimento. Em novembro de 1987, o pai de Jay recebeu um pedido de serviço, mas enfrentou um problema. Os fornecedores locais estavam sem a peça essencial em estoque. A única alternativa era adquirir o item em Seattle, no estado de Washington. Com a agenda cheia, o pai de Jay sabia que não teria tempo para fazer a viagem e pediu ao filho que fosse em seu lugar. Jay, sempre disposto a ajudar a família, aceitou a tarefa sem hesitar. Além disso, ele viu na viagem uma oportunidade e decidiu convidar Tanya para acompanhá-lo, imaginando que a experiência poderia fortalecer ainda mais o vínculo entre eles. Na época, o casal estava junto há cerca de 6 meses, mas o relacionamento ainda era relativamente novo. Jay esperava que a viagem os aproximasse e permitisse que a namorada o visse sob um novo ponto de vista. Tanya, entusiasmada com a ideia de uma nova aventura, aceitou o convite sem pensar 2 vezes. Então os jovens fizeram os preparativos. O plano era simples: partir de Vitória pela manhã, chegar a Seattle à noite e retornar no dia seguinte. O pai de Jay emprestou a van da família e forneceu dinheiro para que o casal reservasse um quarto de hotel, mas Jay e Tanya decidiram economizar, optando por dormir na própria van. Além disso, o pai do rapaz entregou ao filho um cheque de $700 para a compra da peça e um pouco de dinheiro extra para as despesas da viagem. Embora a distância entre Seattle e Vitória fosse relativamente curta, o trajeto incluía a travessia de 2 balsas, uma para entrar nos Estados Unidos e a outra para atravessar a Bahia próxima a Seattle. Na manhã de 18 de novembro daquele ano, Jay e Tanya embarcaram na van e seguiram para a primeira balsa. O dia passou rapidamente e as famílias dos jovens esperavam que eles retornassem na tarde seguinte, mas Jay e Tanya não voltaram para casa. A preocupação das famílias surgiu quase imediatamente, já que sabiam o horário da balsa e calcularam que se o casal tivesse conseguido embarcar, já deveriam estar em casa. No entanto, também consideraram a possibilidade de que os dois tivessem decidido aproveitar um pouco mais a viagem, explorando a região e admirando as paisagens, o que os teria feito perder a balsa em Port Angeles. Com o passar das horas, e sem notícias do casal, a inquietação tomou conta dos pais de Tanya, que decidiram ligar para os pais de Jay na tarde seguinte, dia 19.
A ansiedade era palpável e o medo de que algo trágico pudesse ter acontecido começava a crescer. Apesar dessa apreensão, as famílias ainda se agarravam à esperança de que o casal pudesse ter decidido prolongar a viagem sem avisar, e assim continuaram a esperar, na expectativa de um contato. Contudo, à medida que o final do dia e a manhã seguinte chegavam sem qualquer sinal de Jay e Tanya, a preocupação se transformou em ação. No dia 20 de novembro, os pais dos jovens foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Para a frustração deles, a polícia local concluiu que não havia indícios suficientes para iniciar uma busca completa. Tanya tinha 18 anos e Jay 20, e não havia qualquer evidência que apontasse para um crime. A polícia então presumiu que o casal poderia estar apenas explorando a região por conta própria e aconselhou os pais a aguardarem por mais alguns dias. A resposta das autoridades foi insatisfatória para as famílias, que estavam convictas de que algo errado estava acontecendo. Jay tinha compromissos importantes com o negócio de seu pai e nunca havia agido de maneira tão irresponsável. Se realmente tivessem decidido estender a viagem, certamente teriam entrado em contato com suas famílias, possivelmente usando um dos muitos telefones públicos disponíveis ao longo do caminho. Determinados a não esperar mais, o pai de Tanya decidiu iniciar uma busca por conta própria. Juntamente com os pais de Jay, descobriram que os jovens nunca chegaram a pegar a peça que estavam buscando em Seattle. O fornecedor havia esperado por horas, mas ninguém apareceu. Em seguida, o pai de Tanya percorreu o trajeto até Seattle, mas não encontrou qualquer sinal de Tanya, Jay ou da van em que estavam viajando. Sem desistir, ele recorreu a uma empresa privada, alugou um helicóptero e um piloto para sobrevoar a área ao longo do percurso, mas infelizmente a tentativa foi infrutífera. A densa vegetação que cobria grande parte do terreno dificultava a visibilidade, impossibilitando a localização de qualquer pista. Persistente, o pai de Tanya preparou panfletos com informações sobre o desaparecimento e foi até Seattle para distribuí-los nas ruas, dedicando vários dias a essa busca incansável. As famílias de Jay e Tanya fizeram tudo o que estava ao seu alcance para encontrá-los, o que finalmente fez com que a delegacia em Vitória começasse a levar o caso a sério. Ainda assim, a polícia acreditava que os dois jovens estavam apenas aproveitando um tempo juntos em algum lugar e que eventualmente retornariam para casa. Como precaução, as autoridades apenas entraram em contato com seus colegas em Seattle, fornecendo a descrição da van e as características de Tanya e Jay, solicitando que fossem avisados caso alguém os avistasse. 5 dias após o desaparecimento, em 24 de novembro, um homem que caminhava pela floresta nos arredores de uma pequena cidade, cerca de 145 quilômetros ao norte de Seattle, notou algo estranho sob uma árvore ao lado da estrada, em um declive que levava à floresta. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um corpo humano e de imediato acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, descobriram o corpo de uma jovem. Ela estava parcialmente nua, suas mãos amarradas e havia uma marca de tiro na cabeça. Os investigadores rapidamente concluíram que a vítima havia sido assassinada em outro local, pois quase não havia sangue ao redor do corpo. Sem identificação, a polícia verificou a lista de mulheres desaparecidas na região e logo identificou que a descrição correspondia a Tanya Van Quillenborg. O pai dela foi contatado e, ao chegar ao necrotério, confirmou que o corpo era de fato de sua filha. Os detetives começaram a investigação com o objetivo de desvendar cada detalhe do que tinha acontecido. Logo descobriram que Tanya estava viajando acompanhada de Jay, cujo paradeiro ainda era desconhecido. A van que o casal usava na viagem também não havia sido localizada, o que levou os investigadores a considerarem a hipótese de seu envolvimento no crime. No entanto, a família do rapaz se recusava a acreditar em sua participação, afirmando que ele nunca havia mostrado qualquer comportamento violento e que sempre amou Tanya profundamente. Além disso, Jay não possuía uma arma de fogo e não teria facilidade em adquirir uma. Enquanto a polícia continuava a busca por Jay, uma nova pista surgiu. Um barman de uma cidade chamada Bellingham, a cerca de 30 quilômetros de onde o corpo de Tanya foi encontrado, viu uma carteira e um molho de chaves jogados na rua.
Ao examinar o conteúdo da carteira, encontrou um documento de identidade em nome de Tanya Van Quillenborg. Inicialmente, o barman não acionou as autoridades, guardando os itens no bar na esperança de que o dono voltasse para recuperá-los. Porém, após assistir a um noticiário sobre o caso de Tanya, ele decidiu contatar a polícia imediatamente. Os detetives revistaram a área ao redor do bar e fizeram descobertas preocupantes. Sob a varanda dos fundos, encontraram várias amarras de plásticos semelhantes às usadas para imobilizar Tanya, além de luvas de borracha e uma caixa de balas pela metade. A situação ficou ainda mais tensa quando um policial avistou uma van estacionada nas proximidades. A investigação confirmou rapidamente que se tratava do veículo utilizado por Tanya e Jay durante sua viagem. O interior da van estava em completo caos, com objetos quebrados e espalhados por todo lado. Contudo, no meio da desordem, os investigadores encontraram pistas valiosas, como inúmeros recibos que poderiam ajudar a reconstituir os passos do casal, além de um bilhete de balsa, indicando que eles haviam realmente chegado a Seattle, onde provavelmente algo terrível aconteceu antes de chegarem até o fornecedor, que era o destino da viagem. Outro detalhe chamou a atenção dos detetives. A câmera de Tanya, que ela havia levado na viagem, não estava mais na van, nem havia sido encontrada perto do corpo. Isso levou à suspeita de que o assassino poderia ter levado o equipamento consigo. Para piorar, o interior da van estava manchado de sangue. As amostras foram coletadas pelos peritos forenses e enviadas ao laboratório com a esperança de que pudessem fornecer pistas cruciais para a solução desse caso. Naquela época, a análise de DNA era recente na criminologia, mas já havia sido utilizada para resolver outros casos. No laboratório em Seattle, a análise revelou 3 diferentes amostras de sangue, uma de Tanya, outra de Jay e uma terceira de um homem não identificado. Como o banco de dados de DNA do FBI ainda não existia, a identificação da terceira pessoa dependia de uma comparação direta com outros suspeitos. Apesar disso, os detetives começaram a acreditar que Jay não estava envolvido no assassinato e o descartaram como o principal suspeito. Porém, os investigadores começaram a se questionar se Jay ainda estava vivo e, se estivesse, onde poderia estar. Infelizmente, não demorou muito para que a resposta a essas questões viesse à tona. No dia 26 de novembro, um grupo de amigos decidiu caçar nas proximidades de Seattle. Enquanto percorriam uma área próxima a uma ponte sobre um pequeno rio, algo chamou sua atenção. Entre os arbustos, avistaram o corpo de uma pessoa. Imediatamente reportaram a descoberta à polícia. As autoridades rapidamente identificaram a vítima como Jay Koch. O corpo apresentava diversos hematomas e a causa da morte parecia ser estrangulamento. A brutalidade do crime fez os detetives considerarem a possibilidade de que o assassino conhecesse Jay e tivesse um motivo pessoal para cometer o homicídio. Eles também levantaram a hipótese de que Jay foi o primeiro a ser morto, já que seu corpo foi encontrado mais próximo a Seattle. A teoria é que o assassino teria levado Tanya até quase a fronteira com o Canadá, onde a matou e deixou seu corpo em uma área isolada. Os legistas descobriram vestígios de sêmen no corpo de Tanya, e a análise de DNA revelou que o material pertencia ao mesmo homem cujo sangue foi encontrado na van do casal. No entanto, a identidade do criminoso ainda permanecia um mistério. Paralelamente, os investigadores se empenhavam em reconstituir os passos do casal antes do crime, e os recibos encontrados na van ajudaram a estabelecer uma linha de tempo aproximada dos acontecimentos. Segundo o que os investigadores conseguiram analisar, após pegarem a balsa de Vitória para Port Angeles, Tanya e Jay fizeram uma parada em uma loja para comprar comida. Em seguida, seguiram em direção a Seattle, mas Jay aparentemente tomou uma rota errada. Um recibo de uma loja na pequena cidade de Hoodsport, junto ao depoimento de uma funcionária, confirmou que o jovem casal que correspondia à descrição de Tanya e Jay esteve no local e pediu informações sobre a travessia da balsa. A funcionária também fez uma observação interessante. Ela notou um homem vestido num casaco marrom que parecia estar seguindo o casal. Ele entrou na loja logo após eles e saiu rapidamente, mas ela não conseguiu ver para onde ele foi. O próximo recibo indicava que Tanya e Jay haviam visitado outra loja, desta vez na cidade de Allen.
Depois disso, eles chegaram à balsa próxima a Seattle e compraram um bilhete. Várias testemunhas relataram ter visto o casal naquela área, mas a partir desse ponto, os detetives perderam a pista de seus movimentos. Os investigadores passaram a examinar várias pessoas em Seattle com antecedentes criminais por delitos violentos, na esperança de encontrar um suspeito, mas esses esforços não trouxeram resultados. Apesar de possuírem o DNA do assassino, a polícia não tinha ideia de como identificá-lo. Havia suspeita de que o responsável pelo crime já tinha cometido delitos graves anteriormente, pois parecia improvável que um amador conseguisse planejar e executar um crime tão meticuloso. Era possível que ele tivesse seguido o casal por um tempo e aproveitado a oportunidade para sequestrá-los quando chegaram a Seattle. Talvez ele tenha conquistado a confiança deles pedindo uma carona e, em algum momento, usado uma arma para obrigá-los a cumprir suas ordens. Os detetives também cogitaram que o assassino poderia ter deixado os pertences de Tanya e as luvas de borracha em um local visível de propósito, como uma forma de provocar e despistar a polícia. Talvez estivesse insinuando que seria inútil buscar suas impressões digitais, já que ele usava luvas e acreditava que não seria capturado. Os peritos forenses encontraram diversas impressões digitais na van que não pertenciam a Tanya e a Jay. Contudo, a polícia duvidava que fossem do assassino, já que ele provavelmente estava usando luvas. As impressões digitais não estavam registradas em nenhum banco de dados, o que impediu os investigadores de progredirem na identificação do criminoso. Nas semanas que se seguiram, os detetives mantiveram seus esforços incessantes na busca por novas pistas de testemunhas, examinando vários suspeitos, mas esses esforços também se mostraram infrutíferos. Esse padrão de trabalho continuou até dezembro, aproximadamente um mês após os assassinatos, quando algo inesperado e perturbador aconteceu. As famílias de Tanya e Jay começaram a receber cartas e cartões postais de alguém que afirmava ser o autor dos crimes. Nas mensagens, o remetente confessava as atrocidades, zombava das famílias enlutadas e desafiava a polícia, alegando que jamais seria capturado. Os investigadores se empenharam em rastrear as origens dessas correspondências, mas a tarefa era extremamente desafiadora, especialmente considerando os recursos limitados da época. Tudo o que conseguiram determinar foi a localização das cidades de onde as cartas foram enviadas, mas essa informação, por si só, não levou à identificação do remetente. As cartas continuaram a chegar em intervalos regulares, especialmente durante os feriados, o que os investigadores interpretaram como uma tentativa deliberada de intensificar a dor das famílias. Descobriu-se também que as cartas eram enviadas de diferentes cidades e estados, sugerindo que o remetente viajava pelo país. Porém, não havia certeza absoluta de que ele era o verdadeiro assassino. Em casos de grande notoriedade, não é incomum que pessoas perturbadas enviem falsas cartas, alegando serem os responsáveis pelos crimes. Infelizmente, essa prática se mostrou mais comum do que se poderia imaginar. Com o passar dos anos, o caso se arrastou sem avanços significativos. Os detetives continuaram a seguir as pistas e a investigar possíveis suspeitos, sem descartar a possibilidade de que um assassino em série estivesse envolvido. Essa teoria ganhou força com o fato de que outros 2 casais haviam sido sequestrados na mesma região nos últimos anos, embora a conexão entre os casos fosse considerada frágil pela polícia. Nos anos seguintes, vários assassinos em série que atuavam na área foram capturados, mas nenhum deles foi vinculado ao assassinato de Jay e Tanya. Sem ter muito para onde ir nas investigações, as autoridades acabaram arquivando o caso. 16 anos depois, em 2003, o caso foi reaberto e os detetives inseriram a amostra de DNA coletada na cena do crime no banco de dados do FBI. No entanto, não houve nenhuma correspondência. Apesar disso, os investigadores continuaram convencidos de que o assassino tinha um extenso histórico criminal, mas talvez nunca tivesse sido preso, ou se havia sido, isso ocorreu antes da coleta obrigatória de DNA. Em 2010, uma nova reviravolta trouxe esperanças. O caso foi destaque em um popular programa de televisão nacional, gerando várias novas pistas. Uma dessas pistas veio de um informante que sugeriu conhecer a identidade do remetente das cartas enviadas às famílias das vítimas.
A investigação levou a um homem de 78 anos, residente em Seattle, que, segundo descobriu-se, havia viajado extensivamente pelo país durante os anos em questão. A localização de suas viagens coincidia com as cidades de onde as cartas foram enviadas. Os detetives concluíram que ele era de fato o autor dessas correspondências, mas que não tinha qualquer ligação com os assassinatos. Esse homem sofria claramente de sérios problemas de saúde mental, e seu DNA não correspondia às amostras de sangue e sêmen recolhidas nas cenas do crime. Isso confirmou que as cartas não foram escritas pelo verdadeiro assassino, mas por uma pessoa completamente alheia aos crimes, querendo atrair atenção. O caso continuou sem solução por mais alguns anos, sem que surgissem novas pistas ou avanços na investigação. Então, em 2018, os detetives tomaram conhecimento da Parabon Nanolabs, uma empresa especializada na criação de retratos compostos com base em amostras de DNA. Com poucas opções disponíveis, decidiram testar essa nova abordagem. Os especialistas da Parabon criaram retratos estimados do suspeito em diferentes fases de sua vida, e a polícia compartilhou essas imagens com a mídia, na esperança de que alguém pudesse reconhecer o indivíduo retratado. Porém, essa estratégia também não trouxe resultados concretos. Ainda assim, os investigadores não estavam prontos para desistir e resolveram tentar outro método: a genealogia genética. Eles carregaram a amostra de DNA do assassino em um banco de dados público e começaram a procurar por parentes distantes que pudessem levar até ele. Não demorou muito para que identificassem uma possível prima de segundo grau do suspeito. A partir dessa descoberta, começaram a mapear a árvore genealógica dela, em busca de um homem que tivesse vivido em Seattle ou nas proximidades em 1987 e que se encaixasse nos critérios estabelecidos como idade e localização. Com a ajuda dessa prima, os investigadores finalmente chegaram ao nome de William Earl Talbot II, um homem de 55 anos que vivia em um subúrbio de Seattle e trabalhava como caminhoneiro. Contudo, antes de efetuar a prisão, a polícia precisava confirmar que o DNA do assassino correspondia ao de William. Eles o seguiram por alguns dias, até conseguirem coletar um copo de café descartado por ele. Uma amostra de saliva encontrada no copo foi analisada e revelou um perfil de DNA com uma correspondência exata com a do criminoso. Finalmente, em meados de maio de 2018, quase 30 anos após os assassinatos, William foi preso. Ele negou qualquer envolvimento nos crimes e o caso foi levado a julgamento. O julgamento teve início em 2019 e a defesa tentou contestar a principal evidência contra William: o DNA. Os advogados argumentaram que o sêmen encontrado no corpo de Tanya poderia ter sido o resultado de uma relação consensual. Além disso, alegaram que não havia outras provas que ligassem o William diretamente ao assassinato de Jay. Contudo, a promotoria tinha uma resposta convincente. Em 1987, peritos haviam encontrado impressões digitais na van onde os crimes ocorreram, que não pertenciam nem a Tanya nem a Jay, ou a qualquer outra pessoa no banco de dados da época. Agora, essas impressões digitais foram comparadas às de William, e o resultado foi uma correspondência perfeita, reforçando a acusação contra ele. Um dos elementos mais importantes do caso veio do testemunho de um amigo do réu. Esse amigo relatou ter avistado uma van marrom estacionada em frente à casa de William em 1987. Era evidente que a van não pertencia a ele, o que levantou a suspeita de que o réu poderia ter usado o veículo para chegar à sua casa. No entanto, ainda restava a dúvida se isso aconteceu antes ou após os assassinatos. Além disso, William vivia a poucos quilômetros de onde o corpo de Jay foi encontrado, o que sugeria um conhecimento da região. Durante o julgamento, nenhum membro da família de William compareceu, mas eles forneceram uma quantidade significativa de informações aos investigadores. Eles o descreveram como uma pessoa extremamente agressiva, a ponto de outros familiares temerem por sua segurança em sua presença. Muitos haviam cortado relações com ele desde que ele se mudou. Quando souberam das acusações, nenhum dos parentes ficou surpreso ao saber que William poderia estar envolvido em crimes tão terríveis. A promotoria apresentou a teoria de que William teria solicitado uma carona a Tanya e Jay, alegando algum pretexto para ir até Seattle. Ao chegarem à cidade, já durante a noite, ele teria sacado uma arma e forçado o casal a dirigir até uma área isolada.
Lá ele os matou em diferentes locais, abandonou os pertences de Tanya e a van em outra cidade e conseguiu evitar a polícia pelos 30 anos seguintes sem nunca confessar. Embora detalhes adicionais não pudessem ser estabelecidos, as evidências eram tão robustas que poucos duvidavam da culpa de William. O julgamento foi concluído em 19 de junho de 2019 e William foi considerado culpado por duplo homicídio, recebendo 2 sentenças de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Esse caso ganhou notoriedade por ser a primeira condenação resultante do uso da genealogia genética. No entanto, surgiram complicações após o veredito. Os advogados de William recorreram alegando que o júri havia demonstrado preconceito contra o réu, o que, segundo eles, comprometia os direitos constitucionais de William e validava a imparcialidade dos jurados. Em 2021, um juiz anulou a condenação e concedeu a William um novo julgamento. Mas em 2022, um tribunal superior reverteu essa decisão e restabeleceu a condenação original. Sobre a possível ligação de William com outros crimes, ainda há muitas incertezas. Embora ele já tivesse sido condenado por delitos menores, nunca havia sido acusado de homicídio. Os investigadores continuam a acreditar que ele pode estar conectado a outros casos não resolvidos, pois a execução do assassinato de Tanya e Jay sugeria um grau de sofisticação que não era compatível com um criminoso inexperiente. A maneira como ele planejou e escapou da justiça por tanto tempo indica que ele pode ter cometido outros assassinatos, embora a verdade talvez nunca venha à tona. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe um comentário com sua opinião a respeito desse caso. E não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar acompanhando outros casos como esse. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.